Átila, o Huno, a Batalha dos Campos Cataláunicos. Os hunos eram um povo nômade da Eurásia, provavelmente originário de suas estepes. Citados pela primeira vez a leste do rio Volga, migraram para a Europa Ocidental por volta de 370 d.C., onde estabeleceram um vasto império, conquistando a população local e desencadeando ondas massivas de migração durante este período. As suas origens étnicas e linguísticas têm sido objeto de debate durante séculos. Átila, comumente conhecido como Átila, o Huno, foi rei dos hunos e líder de uma confederação tribal de hunos, povos germânicos e iranianos, que governou o maior império europeu de seu tempo, cujo território se estendia do sul da atual Alemanha, no oeste, até o rio Ural, no leste, e do Mar Báltico, no norte, até o Mar Negro, no sul. Durante o seu reinado, ele seguiu uma política agressiva de tributação e, eventualmente, de operação militar nos países vizinhos, tornando-o um dos inimigos mais formidáveis dos impérios romano ocidental e bizantino. A Batalha dos Campos Cataláunicos foi travada em 20 de junho de 451, entre o Império Romano Ocidental, sob o comando de Flávio Aécio e Teodorico I, os visigodos e os alanos por um lado, contra os hunos, comandados por Átila, o Huno. Esta luta foi a última grande batalha militar no Império Romano Ocidental e o auge da carreira de Aécio. Átila e seu irmão Bleda tornaram-se reis dos hunos em 435 d.C., que, aproveitando o enfraquecimento do Império Romano após ser derrotado pelos visigodos na Batalha de Adrianópolis, que abordaremos em um vídeo futuro, conseguiram extorquir um tributo anual de ouro dos romanos aos hunos para evitar que atacassem o Império. Assim, em 440 d.C., Átila decidiu usar o fracasso dos romanos em cumprir as suas obrigações do tratado como desculpa para invadir o Império Romano do Oriente, devastando as províncias ao longo do Danúbio, Ilíria e os Balcãs. Contudo, por volta de 445 d.C., a ofensiva dos hunos foi interrompida pelas imponentes muralhas de Constantinopla. Teodósio II decidiu negociar e concordou em pagar 3 vezes o tributo anteriormente esperado, mais 6.000 libras de ouro como compensação. Assim, satisfeitos por enquanto, Átila, Bleda e seus hunos retiraram-se para seu próprio território. Entretanto, devido à morte de Bleda, Átila tornou-se o único rei dos hunos em 450 d.C. e voltou a atacar o Império Romano do Oriente, mas mais uma vez, após entrar na Grécia, ele encontrou os muros de Constantinopla ainda mais fortificados e capazes de resistir-lhe novamente. Portanto, Átila mostrou-se mais inclinado a garantir a continuidade do pagamento do tributo, além de pedir a cessão de algum território romano. Face a este último pedido, a corte imperial adotou a estratégia de ganhar tempo para prolongar ao máximo o prazo de negociação. Enquanto isso, Átila voltou sua atenção para o ocidente. Inicialmente, disse que foi encorajado pelo rei vândalo Gizerico a atacar a Gália, parcialmente ocupada pelos visigodos, seus antigos inimigos. O fato é que, até então, os hunos tinham mantido o ocidente a salvo de ataques, em grande parte devido às boas relações deles com o marechal Flávio Aécio, comandante-chefe do exército do Império Romano Ocidental, cuja juventude foi passada como refém dos bárbaros. Assim, na primavera de 450 d.C., quando o Império Romano Ocidental recebeu um ultimato de Átila exigindo a entrega da Gália aos hunos, a corte de Ravenna ficou em grande consternação, por uma razão muito incomum, Justa Grata Honória, a irmã do imperador romano ocidental Valentiniano III, que estava presa por engravidar de seu camareiro e conseguiu enviar a Átila uma carta contendo um pedido de ajuda, acompanhada de um anel, possivelmente contendo seu selo como prova de sua identidade. No entanto, o rei bárbaro usou esta desculpa e enviou um anel para anunciar aos romanos que a princesa romana era agora sua noiva, o que lhe dava direito, segundo o costume bárbaro, a um dote generoso, metade do Império Ocidental. Embora não haja razão para duvidar da existência da Carta de Honória, que era uma mulher teimosa e ambiciosa, o fato é que a verdadeira razão pela qual Átila voltou a sua atenção para o Império Romano Ocidental foi simples: ele já tinha saqueado o exausto Oriente, mesmo sem atingir a sua principal capital, Constantinopla. Portanto, ele concluiu que era hora de eviscerar os ricos gauleses. Em 451 d.C., uma grande tribo una, sob o pretexto de atacar os visigodos, com diversas tribos germânicas súditas de Átila, como os ostrogodos, Érulos, Siri, Gépidas e alguns contingentes de alanos,
Marcharam em direção à Gália e logo capturou Metz, Reims, Mogúncia, Estrasburgo, Colônia, Worms e Trier, todos saqueados e queimados. No entanto, o marechal Flávio Aécio, comandante-chefe dos exércitos romanos ocidentais, conseguiu formar uma aliança com os visigodos, os francossários e os alanos, que se juntaram a um pequeno exército romano tradicional. À medida que os aliados se aproximavam de Orleans, que estava sitiada pelos hunos, Átila teve de abandonar cautelosamente o cerco e dirigir-se para o campo aberto a norte da cidade, num local na região de Champagne chamado de Locus Mauriacus ou Campos Cataláunicos, onde ele estabeleceu acampamento. Em 19 de junho de 451 d.C., as forças da coalizão chegaram perto do acampamento de Átila, e houve um pequeno conflito entre os francos das forças da coalizão e o exército gépida de Átila, a batalha. Segundo o costume dos hunos, Átila orava por presságios de guerra, queimando entranhas de um animal sacrificado. Os presságios prenunciavam um desastre para os hunos e a morte de um comandante inimigo. Átila queria que Aécio morresse, então deu a ordem, mas esperou até às 15 horas. A planície catalã subiu até formar um penhasco que dominava o campo de batalha e se tornou o principal alvo do combate. Os hunos ocupavam originalmente o lado direito desta falésia, enquanto os romanos e os visigodos ocupavam o esquerdo, com um cume vazio no meio. Quando os hunos atacaram este local estratégico, foram repelidos pelos romanos que lá chegaram primeiro. Os hunos aproveitaram o caos e fugiram, desorganizando o restante do exército de Átila. Átila tentou reagrupar seus homens e lutar para manter sua posição. No entanto, Teodorico foi morto em batalha sem que seus homens percebessem. Teodorico caiu do cavalo e foi pisoteado por seus próprios homens, embora outro relato diga que Teodorico morreu pela lança do ostrogodo Andagis. Os visigodos acompanharam o ataque alano e invadiram o acampamento de Átila, que estava fortificado com carruagens. Os romanos e visigodos passaram pelo acampamento dos hunos em busca do inimigo ou em fuga, pois ao cair da noite, Torismundo, filho de Teodorico I, retirou-se para suas próprias linhas, mas entrou por engano no acampamento dos hunos, onde foi ferido antes que seus soldados o retirassem. No dia seguinte, diante de inúmeros mortos, os godos e os romanos se reuniram para decidir o que fazer. Sabendo que os suprimentos de Átila eram escassos e que a chuva de flechas do acampamento romano impedia sua aproximação, decidiram cercar seu acampamento. Nesta situação desesperadora, Átila não cedeu e ordenou uma fogueira feita de celas, para que se o inimigo atacasse, ele se jogasse no fogo, para que ninguém tivesse prazer em feri-lo. Enquanto Átila estava preso em seu próprio acampamento, os visigodos procuravam o rei desaparecido. Eles finalmente encontraram o corpo de Teodorico sob uma pilha de cadáveres e o levaram cantando canções heróicas à vista do inimigo. Depois que Torismundo soube da morte de seu pai, ele quis atacar o acampamento de Átila, mas foi dissuadido por Aécio que temia que, se os hunos fossem exterminados pelos visigodos, seriam separados do Império Romano e se tornariam uma ameaça maior. Aécio instou Torismond a retornar a Tolosa o mais rápido possível para garantir sua sucessão ao trono e evitar a guerra civil com seus irmãos, o que Torismond fez com sucesso. À medida que os visigodos recuavam, Átila inicialmente viu isto como uma retirada estratégica para atrair as suas tropas mais fracas para uma nova luta no campo de batalha aberto, por isso permaneceu no acampamento até mais tarde ousar sair e retornar a seu lar. Consequências e relevância da batalha. Muitos historiadores consideram-na uma das batalhas mais importantes da história, com o historiador romano-bizantino Procópio chamando Aécio de o último dos romanos. Algumas pessoas até acreditam que foi esta vitória que garantiu a continuação da civilização ocidental na Europa. A verdade é que, é difícil tirar uma conclusão, pois Átila morreu 2 anos depois e o seu império foi reduzido a cinzas com o passar dos tempos. É claro que a Batalha dos Campos Cataláunicos não foi uma vitória esmagadora, pois no ano seguinte os hunos invadiram a Itália e destruíram Aquileia e apenas recuando após um encontro entre Átila e os legados do Papa Leão I. Mas o provável motivo é que Átila tinha problemas de abastecimento e temia que suas tropas fossem infectadas pela peste que assolava a península. No entanto, todas as fontes antigas concordam que morreram um grande número dos envolvidos na Batalha dos Campos Cataláunicos. Uma última razão para a fama da batalha é que foi a primeira vez que um exército cristão enfrentou um inimigo pagão após a morte de Constantino. E aí, aprovou esse vídeo?
Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!